Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, uma excelente terça-feira para todos nós. É com muito bom coração, é com muito carinho que iniciamos a nossa terça-feira de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos, que Jesus hoje possa estar presente no nosso coração, abençoando a nossa família, abençoando a nossa amada terra, guiando os nossos corações e os nossos pensamentos. Hoje, meus irmãos, nós iremos convidar a todos para refletirmos uma passagem do Evangelho que se encontra no capítulo 26 da obra Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. Meus irmãos, nós também convidamos a todos aqueles que se sentirem confortáveis, que desejarem fazer a leitura da passagem, seja agora no início da reflexão, seja no final da nossa reflexão, ou seja ao longo do dia de hoje também, que possamos realizar essa leitura do Evangelho, porque aqui a gente compartilha apenas um ponto de vista, apenas um pouquinho ali de uma inspiração após a leitura dessas passagens, inspiração para a nossa vida. Então, a gente convida a todos a leitura completa para somar ainda mais em nosso coração os esclarecimentos de hoje. Bom, meus irmãos, hoje a nossa passagem, ela abre campo para todos nós pensarmos um pouquinho sobre a condução do coração de um médium quando ele floresce a sua mediunidade com Jesus. Então, para a gente conversar um pouco mais sobre isso, até mesmo uma reflexão para todos nós levarmos para a nossa vida. Para a gente conversar sobre esse tema, hoje nós vamos compartilhar aqui um momento da vida de Allan Kardec, que ele ficou desapontado com a atitude de alguns médiuns. Qual será que foi, meus irmãos, a atitude desses médiuns para desapontar ao querido codificador da doutrina espírita? E Allan Kardec é com peso nas palavras, ele se mostra sentido, desconfortável com a atitude desses médiuns e ele vai precisar se posicionar perante isso. Então hoje aqui a gente vai compartilhar esse momento, mas que seja com um cunho, meus irmãos, para inspirar a todos nós a não tomarmos o mesmo caminho que esses irmãos tomaram e vejamos que decepcionou a tanto o coração de Allan Kardec. Então que hoje essa história possa abrir os nossos olhos, principalmente quanto à mediunidade. Meus irmãos, uma observação aqui, porque para a gente contar o porquê que Allan Kardec ficou desapontado com alguns médiuns, para a gente contar, a gente vai precisar relatar o que aconteceu. Então, uma consideração é que esta história que estamos compartilhando aqui hoje é uma história que foi publicada pelo próprio Allan Kardec na Revista Espírita no mês de janeiro de 1858. Um adendo, meus irmãos, Allan Kardec, nesta publicação, ele vai relatar todos os detalhes do que aconteceu e da opinião dele frente a isso. Nós aqui vamos compartilhar um pouquinho, devido ao nosso tempo de reflexão, meus irmãos, um pouquinho, e iremos sintetizar algumas partes contando através das nossas palavras. Mas a todos os irmãos que desejarem ler na íntegra, ficar por dentro mesmo dos detalhezinhos de tudo o que aconteceu, só buscar Revista Espírita, janeiro de 1858. Então vamos iniciar aqui, meus irmãos, primeiro contando o que aconteceu e depois a gente vai contar o que Allan Kardec, como que ele vai se posicionar, tudo bem? Então lá na Revista Espírita, ele vai contar para todos nós, compartilhar um ocorrido,
que aconteceu em 11 de julho de 1857. Então, Kardec vai contar que nesta data foi publicada um artigo em um meio midiático, acredito que americano, no qual dizia que há algum tempo foi ofertado $500 a todas as pessoas que, na presença de alguns professores de uma universidade muito renomada, uma universidade muito conhecida lá nos Estados Unidos, reproduzisse alguns dos fenômenos misteriosos que muitos que produzem esses fenômenos estão se chamando de médiuns. Ou seja, meus irmãos, uma universidade muito conceituada lá nos Estados Unidos vai publicar dizendo que estão ofertando $500, e isso na época era muito dinheiro, pensemos bem, em 1857, $500. Estava ofertando $500 a todas as pessoas que se dizem médiums que fossem lá realmente comprovar sobre mediunidade. Mas elas teriam que comprovar isso diante de uma banca de professores e teriam ali alguns desafios a cumprir. Quem quer que aceitasse teria que passar por esses desafios e, sendo comprovado realmente sobre questões de mediunidade, ganharia os $500. O desafio, meus irmãos, este desafio foi aceito por diversos médiuns. Entre eles, aliás, estavam as irmãs Fox, as quais têm uma história muito conhecida por nós dentro do Espiritismo. As irmãs Fox, elas têm uma história que é de muita relevância e que a gente muito compartilha dentro da doutrina espírita. Então, olha que interessante que as irmãs Fox estavam entre esses médiums que aceitaram esse desafio a troco de dinheiro. Então, meus irmãos, olha o que aconteceu. Todos os médiums que aceitaram esse desafio com o objetivo de lucrar com ele e provar também que poderiam produzir tais fenômenos mediúnicos, se reuniram por alguns dias em um edifício e eles tiveram que passar por diversos testes, os quais a gente vai destacar aqui apenas alguns. Allan Kardec relata todos. Mas aqui a gente vai destacar alguns desses testes que esses médiuns passaram. Provavelmente a equipe da universidade lá dos Estados Unidos que escolheu estes testes. Então, um deles era adivinhar uma palavra dita em um quarto vizinho nesse edifício. Outro, saber uma palavra inglesa que estava escrito no interior de um livro. Outra questão, outro teste que eles passaram, que eles pudessem responder uma questão que apenas as inteligências superiores seriam capazes de responder. Então, meus irmãos, também tem mais um aqui que vale a pena, um teste que eles passaram é que fizesse ressoar o piano sem tocar. Esses foram alguns dos tantos testes que os médiuns foram submetidos e que nenhum deles passou. Todos eles realmente eram médiuns, meus irmãos, mas nenhum deles passou nos testes, inclusive as irmãs Fox. Nenhum médium que se candidatou conseguiu exercer a mediunidade naquele momento que estava sendo testada. Inclusive, as irmãs Fox, como dissemos, as quais sabemos que elas tinham uma mediunidade muito ostensiva. Nada elas produziram de fenômeno. O que de fato surpreendeu a todos que estavam ali, sobretudo os médiuns. Os médiuns ficaram surpreendidos, porque pensaram, ora, isso é uma suposição que fazemos, ora, eles realizam esses fenômenos mediúnicos com frequência. Chega ali naquele momento que são testados, nada
se faz? Nada. Nenhum deles passou em nenhum teste, eles não conseguiram florescer a mediunidade naquele momento. Muitos ficaram surpreendidos, todos, menos Allan Kardec. Allan Kardec não ficou surpreendido. Allan Kardec não ficou surpreso com isso. Porque Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, além de saber muito, nos esclarece que mediunidade é uma faculdade muito séria, é um dom de Deus para ser exercido com propósitos divinos e não meramente para ser testado. Mas vamos agora aqui nos ater e expor nesse momento o que Allan Kardec ele vai comentar desse ocorrido. Allan Kardec ele vai se mostrar muito desapontado com essa situação e com isso que foi feito. Mas ele não fica desapontado com a universidade que estava duvidando e testando se há mediunidade ou não. Não é com a universidade que Allan Kardec fica desapontado, mas é com os médiuns. Então vejamos, meus irmãos, que após esse artigo que é colocado na Revista Espírita, ele completo, Allan Kardec ele vai comentar o ocorrido dizendo o seguinte, isso são palavras de Allan Kardec. Ofertar dinheiro para se provar que existe comunicação com espíritos é algo que mostra a ignorância de muitos ainda. Palavras de Allan Kardec. E ele continua. A ignorância de acreditar que os espíritos ficam por conta, obedecendo à vaidade e caprichos humanos. Aqui destaco, meus irmãos, as próprias palavras de Allan Kardec. Olha o que ele diz. Ofertar dinheiro para querer comprovar se existe ou não comunicação com o espírito só mostra a ignorância ainda que vivemos. Sobretudo a ignorância, isso palavras de Kardec, sobretudo a ignorância de acreditar que os espíritos superiores irão ficar ao nosso dispor fazendo questões de caprichos e vaidades humanas. Então, meus irmãos, Allan Kardec ele vai continuar pontuando algo sobre esse ocorrido, dizendo: os espíritos eles não obedecem ao capricho de ninguém, sejam médiuns ou outras pessoas. Aliás, ele coloca, essa desconfiança os irrita e nada se obtém de satisfatório. Afasta sempre os espíritos sérios, que ordinariamente não falam senão as pessoas que se lhe dirigem com confiança e sem pensamentos preconcebidos. Palavras importantíssimas de Allan Kardec para refletirmos, meus irmãos. Os bons espíritos, eles não ficam obedecendo a caprichos pueris em vãos dos homens, sejam médiums ou não, que ele vai colocar. Não vai. Então ele não se surpreende que naquele momento que os médiums estão sendo testados, ele não se surpreende que nada vai acontecer. Sabe, primeiro está envolvendo dinheiro. Segundo, desconfiança. Os bons espíritos ali não estarão. Kardec ele é bem objetivo em nos dizer isso. Mas, meus irmãos, é interessante que no meio que ele vai ali descorrendo a opinião dele sobre isso, o desapontamento dele, desses irmãos médiuns que se colocaram nessa situação de receber dinheiro em troca de provar que existe mediunidade, Allan Kardec ele vai até relembrar um momento vivido por Jesus. Um momento vivido por Jesus. Kardec, nessa publicação, ele vai colocar o momento que Jesus viveu com os fariseus. Lembremos que os fariseus desconfiavam muito de Jesus. Os fariseus não acreditavam no Cristo, não acreditavam que ele era o enviado, perseguiam e muito a Jesus. Então, os fariseus a todo momento queriam testar ao Cristo.
Queriam testar se realmente Jesus curava, queria testar realmente se Jesus vivia aquela humildade que ele pregava. E o Cristo, meus irmãos, pouco dava importância para o que os fariseus estavam em dúvida ou não. Jesus cumpria a missão dele para com Deus, não se preocupando com fariseus que queriam apenas puxar o tapete de Jesus. Então, Kardec ele vai rememorar aqui uma passagem que a gente encontra em Mateus, capítulo 12, versículo 38 e 39, momento em que Jesus vivencia com os fariseus. Olha só. Escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, muito gostaríamos que nos fizesseis ver algum prodígio. Duvidando de Jesus, falou: Olha, mostra algum prodígio que você faz aí para acreditarmos. Jesus tinha plena consciência, meus irmãos, e isso é notável em outras passagens, que por trás de todas as perguntas dos fariseus tinha segundas intenções. Então os fariseus perguntam: mostra o que você sabe fazer, mostra um prodígio para nós. Olha o que Jesus responde: esta geração má e adúltera pede um prodígio, mas não lhe será dado outro senão o de Jonas. Por outras palavras, Cristo vai ali mostrar um prodígio na frente deles porque eles estão desconfiando? Não. Cristo está em perfeita harmonia com Deus e em muitos momentos Jesus nos ensina que a opinião de Deus é o que importa para a nossa jornada. A opinião de Deus. Que muitas vezes os homens irão nos rebaixar, irão querer testar nossa fé, mas o que importa é que Deus sabe o que se passa em nossa consciência. Então, Allan Kardec, depois de trazer esse momento com Jesus, ele vai finalizar com palavras que têm um peso e carregam um peso de sentimento de insatisfação para com os médiuns que se submeteram a tal experimento. Kardec vai compartilhar a opinião dele com a atitude que esses médiuns tiveram aceitando esse experimento. Palavras que a gente vai perceber que carregam um sentimento de muito desgosto. Olha o que ele coloca. Acrescentaremos ainda que é conhecer muito pouco a natureza e a causa das manifestações, pensar que excitá-las por um prêmio qualquer. Os espíritos, eles desprezam a cupidez, tanto quanto o orgulho e o egoísmo. Esta condição única pode ser para eles um motivo para não se manifestarem. Sabei, portanto, que obterei 100 vezes mais de um médium desinteressado que daquele movido pelo engondo do lucro, e que 1.000.000 não o levaria a fazer o que não deve. Se algo há para estranhar, é o fato de se encontrarem médiuns capazes de se submeter a uma prova que tinha por objetivo uma soma de dinheiro. Palavras de Allan Kardec, meus irmãos. Olha o que ele diz. O mais estranho de tudo isso não é nem a universidade duvidar se há mediunidade ou não, porque a verdade ela prevalece e um dia ela vai ser revelada ao coração de todos. Todos vão se abrir para a verdade. Então Kardec não está preocupado com cientistas que estão duvidando, com quem está criticando questão de mediunidade. Allan Kardec não se preocupa com isso. Mas ele afirma, e eu vou ler novamente as palavras dele. Se há algo para estranhar aqui, é o fato de se encontrarem médiuns capazes de se submeter a algo que tinha por objetivo dinheiro. Meus irmãos, nitidamente Allan Kardec ele mostra um argumento de desapontamento para com todos os médiuns que se submeteram
a exercer a mediunidade por dinheiro em troca, envolvendo mediunidade e dinheiro. Meus irmãos, novamente a todos que quiserem ler na íntegra, Revista Espírita, janeiro 1858. Mas aqui nesse momento, vou encaminhando para o encerramento da nossa reflexão, pontuando, meus irmãos, para todos nós, que o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele também nos esclarece isso hoje. Mediunidade é uma faculdade que ela foi concedida a nós com propósitos mais elevados, de amparar o próximo com desígnios divinos. Então é um dom gratuito que Deus nos concedeu, uma faculdade gratuita que Deus nos concedeu. E se foi gratuito que Deus nos concedeu, que a gente exerça ela sempre de forma gratuita, meus irmãos. É de se esperar. Então, Allan Kardec, ele mostra o desapontamento a todos os médiuns que relacionam a sua mediunidade com o dinheiro. Desviam o fim providencial da mediunidade. Então, aqui ele mostra o seu desapontamento com todos aqueles que aceitaram passar por isso para ganhar $500. Exercer a mediunidade para ganhar $500 naquela época, e que era muito dinheiro, por sinal. E o interessante é que os bons espíritos, nenhum deles se manifestou ali naquele momento e nenhum dos médiuns ganhou nada. Meus irmãos, que todos possamos ter sempre o coração com Jesus, sobretudo no momento do florescer da mediunidade, que a nossa mediunidade ela possa ser sempre florescida, desenvolvida nos passos com Jesus, para que a gente não desvie o fim providencial dessa faculdade divina tão bela que foi nos concedida para o trabalho e amparo. Não é questão de ter mérito por ser médium, não. Somos obreiros. Obreiros que vêm aqui para servir e não para ser servidos. Com isso, meus irmãos, para a gente convidar todos novamente a leitura completa da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o qual é muito claro para nós que um dom recebido gratuitamente por Deus, ele tem que ser exercido gratuitamente, para que não seja desviado o fim providencial e não envolva sentimentos de vaidade, orgulho, cupidez e egoísmo, mas que seja uma faculdade pura e genuína, desenvolvida com Jesus. Meditemos sobre isso hoje, levemos essa mensagem para toda a nossa vida e que possamos despertar no nosso coração sempre a humildade com Jesus no momento florescer da mediunidade. Bom, meus irmãos, que essa mensagem toque o nosso coração, abra os nossos olhos e nos esclareça sobre a seriedade que é a faculdade mediúnica. Sobretudo quando Kardec pontua aqui que os bons espíritos não ficam fazendo caprichos humanos, que os bons espíritos não ficam ali para satisfazer, ainda mais quando envolve dinheiro. É palavra de Allan Kardec. Os bons espíritos, meus irmãos, ele coloca, não está lá onde envolve dinheiro. Kardec pontua isso. Então, que a nossa mediunidade possa ser, como é um dom gratuito, ser desenvolvida com Jesus e ser colocada a finalidade providencial dela de amparo a todos os nossos irmãos conforme Jesus deseja, de forma gratuita. Levemos essa mensagem no nosso coração e que possamos hoje encerrar com Jesus e mais esclarecidos sobre esse tema. Bom, meus irmãos, essa é uma mensagem do nosso amado Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares, a todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. E que assim seja.